Boa tarde, eu sou a Kim e vou falar como construir um abrigo básico em Marte. Usar espaçonaves para transportar materiais de construções como pedras, tijolos e cimentos seria muito caro e difícil, além de levar muitos anos. De acordo com o estudo realizado, é possível usar a areia do solo marciano misturada ao enxofre abundantemente distribuído pela superfície para fazer o concreto durável e sustentável. O enxofre faria o papel de água, colocando o cimento. A partir das simulações feitas com diferentes tamanhos de grãos de areias marcianos e enxofre fundido, os cientistas perceberam que acharam a receita ideal para o cimento extraterrestre. Esse concreto, feito de enxofre, já foi usado na Terra para construções de recifes artificiais. Então, a tecnologia não é uma novidade na área da construção civil. Os testes experimentais com concreto marciano revelaram um material até 2 vezes mais resistente que seu equivalente terreno. Além disso, enquanto o concreto da Terra demora até 48 horas para secar e se solidificar, o concreto de Marte levaria 1 hora mais ou menos. Isso o tornaria excelente para as impressoras 3D, que, de acordo com as pesquisas recentes da NASA, deve ter papel importante na construção em outros planetas. O novo material criado pelo cientista ainda será reutilizável, ou seja, poderia ser derretido e ganhar uma nova forma. O desenvolvimento de um concreto marciano à base de enxofre é possível para a construção em Marte por sua facilidade e rápida secagem e alta resistência, possibilidade de reciclagem e adaptação em ambiente seco e gelado, dizem os pesquisadores. Um obstáculo a menos para futuras cidades marcianas, não é mesmo? Porém, caso queira uma construção mais rápida e inferior, tem a opção de utilizar o material de construção local, uma técnica defendida por engenheiros que consiste na utilização do solo local para encher sacos resistentes. Esses sacos, que serviram como estrutura, são mais baratos e estáveis e pode ser um método ideal, já que o transporte de material da Terra poderia ser um processo muito caro. Como sobreviver em Marte? Como ter uma vida confortável em Marte? Com o crescente debate sobre como enviar uma pessoa a Marte com o objetivo de colonizá-lo, essas hipóteses passaram a povoar a mentalidade de muita gente. Com isso, listamos alguns pontos muito importantes de uma construção de uma residência lá em Marte. O primeiro dele é minimize o seu desperdício. Um ponto-chave para o habitat em Marte é que seus elementos como energia, combustível, alimento e resíduo sejam o máximo renováveis e recicláveis. Super! Um ponto bastante importante também é a nossa alimentação. Se existe algo que com certeza perderemos em Marte, é a vegetação. Porém, seria possível recriá-la por meio de uma hipótese a partir de uma técnica conhecida como terraformação. Essa técnica consiste na modificação da atmosfera, da topografia e da ecologia em um corpo celeste sólido, como um planeta, até deixá-lo em condições adequadas para suportar um ecossistema com seres vivos da Terra, sendo assim uma possível criação de hortaliças. Um ponto muito importante também é a privacidade, porque você já deve ter imaginado que não será nada fácil essa missão. Além de um esforço físico, ainda temos bastante esforço psicológico, então ter privacidade em um pequeno espaço é fundamental. Uma casa em Marte deveria ter pequenos espaços privados. Elas, em compensação, poderiam ser agrupadas. Projete também experiências sensoriais familiares. Pesquisas recentes mostraram a importância dos aspectos sensoriais dos ambientes para a saúde e o bem-estar humano. Os ambientes que construímos afetam diretamente nosso funcionamento. A realidade aumentada poderia nos ajudar a sobreviver emocionalmente de um novo planeta. Porém, você já deve estar imaginando que temos muitos perigos até chegar em Marte, ou seja, lá em Marte também. Um desses perigos é o clima. Os seres humanos não poderiam viver sem proteção em Marte, você já sabe, mas isso não se dá somente por causa da radiação solar. Há perigos muito piores e de consequências mortalmente imediatas. A baixíssima pressão atmosférica de Marte mataria qualquer homem que não tivesse devidamente protegido. Eu faria com muita rapidez qualquer outro perigo.
Além disso, a atmosfera marciana está formada por 95% de dióxido de carbono, um gás letal para o ser humano. Morreríamos por hipoxia em apenas alguns minutos. Sem contar as elevadíssimas temperaturas. Na região equatorial de Marte, durante o verão, elas podem chegar a 62 graus Celsius. E no inverno, ou à noite, ela pode chegar a menos 147 graus Celsius, que seria mortal para o homem. Também temos a poeira tóxica que cobre a superfície de Marte, formada por um grão muito fino e nocivo para os pulmões. Mataria qualquer pessoa que a respirasse dentro de poucas semanas. Como criar uma colônia sustentável em Marte? O projeto para criar uma vila autossustentável com uma pegada de carbono neutro e sem desperdício. A água, comida e energia devem ser recicladas. Tudo será de alguma forma reaproveitado. Isso não apenas segue preceitos de sustentabilidade, como é essencial para a colônia extraterrestre, onde todo recurso é valioso. Boa tarde, eu sou a Vanessa, eu vou falar um pouquinho sobre como construir uma base em Marte. Segundo a NASA, apenas o material que reúne todas as características precisas, que é o gelo, eles chamam de a casa de gelo marciana. É composta por um domo inflável coberto por uma camada do gelo, onde ele permite que a estrutura ela seja leve e fácil de ser armada pelos robôs que vão estar lá antes da chegada da equipe. Esses robôs eles vão preencher as camadas com água para formar uma capa capaz de proteger os astronautas. Essa água ela vai ser extraída de alguma região do planeta que contém reservas hídricas e para controlar a temperatura no interior da base, eles vão utilizar uma camada de gás de dióxido de carbono que será usada para isolar os espaços de convívio da grossa da capa congelada, né? E assim como a água, esse gás ele pode ser obtido em Marte também. Na imagem ao lado, a gente pode ver os repartimentos que vai ter nessa base. Vão ser 12 repartimentos e vai conter alojamentos, quartos, unidade de higiene, banheiro, né? E essas coisas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma entrada de eclusa de ar. É um dispositivo que permite a passagem de pessoas e objetos entre um recipiente sob pressão e seu entorno reduzido à alteração de pressão e só perda de ar. Ela consiste numa pequena câmara com 2 portas e que não se abrem simultaneamente. Vou falar um pouquinho sobre como podemos se proteger contra a radiação. A NASA, ela trabalha num desenvolvimento de um material baseado em nanotubos de carbono, boro e nitrogênio. Essas estruturas, elas contam com hidrogênio permeado nos espaços vazios presentes entre os minúsculos tubos, funcionando como um excelente escudo. Os especialistas, eles conseguiram criar um filamento flexível com esse material, o que significa que eles também podem ser entremeados nos tecidos das roupas espaciais. Eu sou o Eric e vou responder algumas perguntas sobre a missão a Marte. Bom, a primeira pergunta é o que significa sustentável. Sustentável é algo que você pode sustentar, defender ou seguir com fundamentos. Alguns exemplos são as colônias, empresas, sociedades e entre outras coisas que você pode sustentar, defender e assim levar elas para frente. Bom, a segunda pergunta é quais são alguns exemplos de sustentabilidade em Marte? Bom, o primeiro exemplo é a água purificada. A água que é encontrada em Marte, ela não é boa para o consumo humano, mas ela sendo capturada e purificada, ela pode se tornar sim boa para o consumo humano. E o segundo exemplo é o processo de eletrólise. Ele serve para produzir oxigênio e hidrogênio. E quando ele é combinado com dióxido de carbono atmosférico, ele pode fabricar objetos de plástico. Isso já é um bom ponto de sustentabilidade para nós. Bom, a terceira pergunta é que recursos já estão disponíveis em Marte? Bom, o primeiro é o dióxido de carbono. Ele pode ser usado para a fabricação de um propulsor de metano. Isso também é outro exemplo de sustentabilidade.
Segundo recurso já disponível é a água, como eu disse antes, só que ela precisa ser purificada para ser de consumo humano. E o terceiro recurso é o nitrogênio e o argônio. Lá em Marte eles são ricos nisso. Boa tarde, eu sou o Lucas e eu vou falar quais itens você precisará levar para a viagem a Marte. Bom, você precisa levar comida, água, tubo de oxigênio para respiração, uma roupa espacial de astronauta, equipamentos para a exploração do planeta, máquina fotográfica para captar imagens, livros, remédios, coletor de amostras para obter amostras do solo e entre outras coisas, e sementes para a plantação caso o solo seja bom. Bom, se eu tivesse a oportunidade de receber um treinamento e participar de uma missão a Marte, com certeza eu iria. Porque eu não tenho nada a perder e eu acho que seria uma experiência muito boa. Se eu tivesse a oportunidade de ir para Marte, eu não iria, porque apesar de todos os estudos e pesquisas e experimentos, eu acho que não me sinto segura para ir no exato momento, mas quem sabe um dia. Bom, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de ir para Marte, eu acho que eu não iria porque eu não tenho as habilidades necessárias para uma viagem tão longa como essa. Eu acho que eu não aguentaria ficar tanto tempo longe assim da Terra. Se eu tivesse a oportunidade de ir para Marte, eu não iria, pois por mais que existem diversos estudos científicos e pesquisas de como ir para lá, é uma viagem muito arriscada, tem vários perigos, tanto no percurso como lá em Marte em si. Não me sinto segura no momento para fazer essa viagem, portanto, eu não iria.